Porque quanto mais eu combatia a relâmpago do Oriente, mais eu sofria e estava num estado constante de ansiedade. Eu poderia estar enganado sobre a relâmpago do Oriente? O Senhor tinha mesmo retornado? Eu me odiava por crer em Deus sem conhecê-lo, por ser arrogante e rebelde, e delimitá-lo pelas minhas noções e imaginações. Até isolei a igreja, impedindo que os irmãos aceitassem a obra de Deus dos últimos dias. Sempre que penso nos dias em que resisti a Deus, é como se uma faca ferisse meu coração. Eu me tornei cristão em 1990. Havia um líder de igreja que estava sempre dizendo que a Bíblia era o fundamento da nossa fé e que, como crentes, devíamos segui-la. Essas palavras se arraigaram em meu coração e pensava que devia ler muito a Bíblia e que, contanto que a entendesse, eu teria uma senda em minha fé. Então li as Escrituras repetidas vezes e buscava o conselho daqueles que eram mais experientes na fé. Lembro-me de que um presbítero me deu o seguinte encorajamento: com sua paixão pela Bíblia, o Senhor há de ter um lugar importante. Como recém-convertido, essas palavras me deixaram muito entusiasmado. Também me levaram a adorar ainda mais a Bíblia. Depois disso, comecei a levantar às 4 da manhã para ler as Escrituras e espalhei meus versículos preferidos por toda a casa. No tempo livre, eu lia ou decorava passagens bíblicas. Quando me deitava à noite, deixava uma Bíblia do lado do travesseiro, pensando que, se o Senhor voltasse durante a noite, eu o saudaria com uma Bíblia na mão. Em suma, eu não suportava ficar longe da minha Bíblia. Isso é meio extremo. Era. Depois de alguns anos, eu era um dos obreiros principais dos carismáticos na nossa cidade, responsável por mais de 300 locais de reunião. Eu estava tão apaixonado pela Bíblia e sempre dizia aos irmãos: o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu dizia a eles que todas as palavras de Deus estavam na Bíblia, que ler a Bíblia era tão importante quanto as refeições diárias, que a Bíblia era o fundamento da nossa fé e que devíamos segui-la a qualquer custo, e que isso era ser um crente verdadeiro. Quando você ouviu da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias? Foi em 1997. Membros de igrejas no Nordeste da China estavam aceitando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Um dos nossos líderes convocou às pressas uma reunião de obreiros, em que nos mostrou muita propaganda que difamava a Relâmpago do Oriente e nos disse: tem uma igreja chamada Relâmpago do Oriente. Ela diz que o Senhor Jesus retornou na carne como Deus Todo-Poderoso e que ele professou novas palavras e abriu o pergaminho. Diz que a Bíblia está desatualizada e só as palavras de Deus Todo-Poderoso sustentam. Como puderam dizer isso? Por milhares de anos, todos aqueles que acreditam no Senhor têm lido a Bíblia. Todas as palavras de Deus estão na Bíblia e nada fora dela é a palavra de Deus. Devemos sempre permanecer fiéis à Bíblia. Desviar-se disso é trair o Senhor. E quando ele vier, ele não salvará você. E naquele momento eu estava em total acordo com ele e pensei: correto. Toda a nossa fé se baseia na Bíblia. As pessoas da Relâmpago do Oriente nem a leem, logo não se desviam do caminho do Senhor. Devo levar os irmãos a defenderem a Bíblia e nunca se desviarem dela. Esse líder convocou 3 dias de reuniões desse tipo, ensinando a se proteger e se opor à Relâmpago do Oriente.
Depois dessas reuniões, senti que minha responsabilidade era maior do que nunca. Para proteger a igreja, nós, obreiros, fizemos de tudo para isolá-la e resistir à Relâmpago do Oriente. Em cada culto, falávamos sobre como nos proteger dela. E eu até disse aos irmãos para jejuar e orar, pedindo que Deus impedisse a Relâmpago do Oriente de roubar nossas ovelhas. Apesar de tudo isso, alguém investigou a obra de Deus dos últimos dias? Sim. Pouco depois, uma irmã me contou que um obreiro agora acreditava na Relâmpago do Oriente e que os membros mais entusiasmados de seu local de reunião tinham se juntado a ele. Isso me deixou tão angustiado que, sem comer, corri até lá. E vi que, numa reunião de umas 40 pessoas, faltavam 19. Esses aceitaram Deus Todo-Poderoso? Sim. O problema era que aqueles 19 eram os membros mais devotos do local. Por isso, o roubo dessas boas ovelhas me deixou bem aborrecido. Pensei que a Relâmpago do Oriente era formidável por conseguirem roubar tais ovelhas em poucos dias. Então, eu me apressei para visitar aqueles irmãos para dissuadi-los. E disse: a Relâmpago do Oriente diz que o Senhor voltou e disse novas palavras, mas não é verdade. Todas as palavras de Deus estão na Bíblia e qualquer outra coisa é um desvio da senda do Senhor. E eles não entrarão no reino quando o Senhor vier. E todos esses anos de fé não terão sido em vão? Implorei para que pedissem o perdão do Senhor. E como reagiram? Na hora, pensei que eles me ouviriam, mas para minha surpresa, uma irmã chamada Zhang disse: Irmão Gu, sua alegação sobre as palavras de Deus na Bíblia não é baseada em fatos. João capítulo 21, versículo 25 diz: E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Esse versículo nos mostra que nem tudo que o Senhor Jesus fez e disse foi registrado na Bíblia. E Apocalipse profetiza que, ao retornar, o Senhor abrirá o pergaminho, quebrará os 7 selos e dirá mais às igrejas. Claramente, as novas palavras de Deus para os últimos dias não puderam ser escritas na Bíblia de antemão. Portanto, dizer que todas as palavras de Deus estão na Bíblia não tem base. No momento, eu não soube exatamente como eu podia refutar isso. Pensei: certo, esse versículo bíblico é muito claro. Por que nunca refleti sobre isso antes? Então, a irmã Zhang continuou: Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Ele expressou todas as verdades que julgam, purificam e salvam a humanidade. Essas verdades são as palavras do Espírito Santo às igrejas. Essa é a abertura do pergaminho profetizada em Apocalipse. E ela disse que crer em Deus Todo-Poderoso não era trair o Senhor, mas era ouvir a voz de Deus e seguir os passos do Cordeiro. Como diz o livro de Apocalipse, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Ela me encorajou a também ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, dizendo que a busca humilde é a única forma de ouvir a voz de Deus e acolher o retorno do Senhor. Isso faz sentido. Sim. O que você pensou na época? Eu estava apenas focado em fazer com que ela voltasse. E sua comunhão não me convenceu. Eu apenas peguei uma Bíblia, acenei com ela e disse: Eu conheço a Bíblia, não preciso buscar. Qualquer coisa além da Bíblia é heresia e você não será salva. Fui vê-los todos os dias durante uma semana para mudar sua opinião. Mas não importa o que eu falasse, todos estavam determinados a seguir Deus Todo-Poderoso. Eu não consegui trazer nenhum deles de volta. Isso foi uma surpresa, não foi? Definitivamente. Fui para casa pensando em todos os membros da igreja que tinham ido para Relâmpago do Oriente. Eu estava perplexo. Depois de lerem o livro da Relâmpago do Oriente, por que não mudavam de opinião?
Era como o líder nos tinha dito? Havia algum tipo de droga no seu livro? Mas eles pareciam bem normais, nem um pouco confusos. E eles eram tão enérgicos e confiantes. Sua comunhão era perceptiva e não podia ser refutada. Eu estava tão confuso. Queria ver o que estava escrito naquele livro da Relâmpago do Oriente. Mas pensei que qualquer coisa fora da Bíblia era traição ao Senhor e que eu não seria salvo. Então eu não ousei. Mais tarde, excluí aqueles 19 da igreja e ordenei que ninguém mantivesse contato com nenhum deles. Instruí especialmente os obreiros a vigiarem seus rebanhos e a expulsarem quem aceitasse a Relâmpago do Oriente. São medidas extremas para isolar a igreja. Qual foi o resultado? Não adiantou muito. Fiz de tudo para isolar a igreja, mas um número cada vez maior de irmãos se juntava à Relâmpago do Oriente. Era quase um por dia. Eu não conseguia impedir. Na época, aquilo me consumiu. Eu investi muitas horas tentando trazê-los de volta, mas não consegui convencer ninguém. O que me surpreendeu foi que, logo depois, até o irmão Wang, que trabalhava comigo, se juntou à Relâmpago do Oriente. Achei isso muito estranho. O irmão Wang tinha começado como eu, sempre falando sobre como se proteger da Relâmpago do Oriente. Nunca imaginei que ele se juntaria a eles. Então, fui à casa dele para interrogá-lo. Estava furioso e eu disse: "Você sabe que a Relâmpago do Oriente é um desvio da Bíblia. Como pode acreditar nisso?" Sua resposta foi: "Irmão Gu, eu também costumava dar ouvidos ao líder e nem investiguei a Relâmpago do Oriente. Resisti e a condenei. Mas ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, vi que elas revelam tantos mistérios da Bíblia e nos dão uma senda para a purificação dos pecados. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus. Ele é o Senhor Jesus retornado. Você também deveria ler suas palavras." Àquela altura, eu o interrompi imediatamente, dizendo: "Já chega. Você foi seduzido. Não faça o mesmo comigo. Não me importo com o que me diga. Jamais lerei aquele livro." Eu bati a porta e fui embora com raiva. Mais tarde, o obreiro Liu disse que 100 membros de outra igreja tinham sido levados pela Relâmpago do Oriente. E muitos outros obreiros disseram que em suas regiões, ovelhas boas estavam sendo roubadas todos os dias e não podiam trazê-las de volta. Quando ouvi isso, fiquei muito chocado. Perguntei-me o que a tornava tão formidável e se o Senhor tinha mesmo voltado. Se não, por que tantos aceitariam e teriam tanta fé nela? Àquela altura considerou investigá-la? Não. Eu estava preso em minhas noções. Eu pensava que eles não liam mais a Bíblia e que a nossa fé deve se basear na Bíblia. Por isso, não entrariam no reino de Deus. Simplesmente não me ocorreu investigá-la. Naquele tempo, se perguntou por que nenhum dos irmãos pôde ser convencido a voltar? Sim, mas eu não conseguia entender. No momento, achei que, depois de acreditarem na Relâmpago do Oriente, todos pareciam entender a Bíblia melhor do que eu. E eu não sabia o que dizer para eles. Lembro-me de que, em setembro daquele ano, um dos principais obreiros da igreja, o irmão Li, se juntou à Relâmpago do Oriente com sua esposa. Quando recebi a notícia, fui até eles com a Bíblia e 4 obreiros. Quando chegamos, sem permitir que dissessem nada, eu gritei: "Vocês não têm consciência? O Senhor Jesus lhes deu tanta graça. Esqueceram-se disso?
Como podem acreditar em Deus Todo-Poderoso? O que eles lhes deram? Quanto lhes pagaram? O irmão Lee só sorriu e disse: nada disso. Nos deram a verdade e a vida. Isso me deixou ainda mais furioso e respondi: como podem lhe dar vida? Tudo além da Bíblia é traição ao Senhor. Que verdade e vida? Inesperadamente, ele respondeu com uma pergunta. Você diria que verdade e vida vêm de Deus ou da Bíblia? O que o Senhor Jesus disse quando repreendeu os fariseus? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Suas palavras foram muito claras. A Bíblia dá testemunho de Deus, mas não contém vida eterna. Buscar pela vida eterna na Bíblia é um grande erro. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E só ao seguir Cristo e obedecer a sua obra e palavras, podemos ganhar a verdade e vida eterna. Eu não soube o que responder quando o ouvi dizer isso. Fiquei meio envergonhado. Ele sempre costumava ouvir quando eu pregava. Porque agora ele estava explicando coisas e me refutando. Depois de ler a Bíblia por anos, como eles poderiam saber mais sobre a fé no Senhor do que eu? Quando se usa conhecimento bíblico como base, é difícil calar o ego e buscar humildemente. Sim. Então, respondi com algo muito insensato, dizendo: não importa o que diga, quem não ler a Bíblia irá para o inferno. Então, os outros obreiros tentaram convencê-los com o método da vara e da cenoura. Mas o irmão Lee e sua esposa estavam firmes em sua fé em Deus Todo-Poderoso. Quando cheguei em casa, refleti sobre o que ele tinha dito e sobre os outros que se juntaram a Relâmpago do Oriente. Eu costumava saber mais sobre a Bíblia do que eles, e eles ouviam meus sermões. Mas depois de alguns dias na Relâmpago do Oriente, com poucas palavras, eles me deixavam sem resposta. O que estava acontecendo? A Relâmpago do Oriente era o caminho certo? Mas logo descartei esse pensamento. Era impossível. Qualquer coisa fora da Bíblia era uma traição ao Senhor. Decidi ficar com a Bíblia e esperar que o Senhor volte e me leve para o céu. Nesse tempo, vendo todas essas pessoas devotas a aceitarem Deus Todo-Poderoso e não voltarem atrás, você refletiu sobre isso? Bem, se tivesse tido um coração de busca ou reverência por Deus, eu não teria feito tanto para resistir a Ele. Eu vi que mais e mais pessoas estavam aceitando a Relâmpago do Oriente. E eu não estava nem mais fazendo sermões. Eu estava encontrando muito material contra a Relâmpago do Oriente e falando sobre isso nas reuniões de obreiros e nos cultos dominicais. Também ameacei todos para que não investigassem a Relâmpago do Oriente. E até trabalhei com líderes e obreiros de outras igrejas para combatê-la com eles. Quando ouvia que alguém tentava converter um membro da igreja, eu corria para lá e o afugentava. Às vezes, temia que ir de bicicleta demoraria muito. Então cruzava a cidade num táxi para afugentar o povo da Relâmpago do Oriente. Na época, achava que estava protegendo a senda do Senhor e o rebanho, e estava até disposto a arriscar minha vida por isso. Mas o que não conseguia entender era porque quanto mais eu lutava contra ela, mais incidentes ocorriam na igreja. Incidentes? Isso. Em agosto de 99, enquanto realizávamos um batismo em grupo, muitos foram detidos e levados para a delegacia. Então, em agosto de 2000,
Eu e 3 obreiros importantes fomos detidos enquanto fazíamos um batismo. Meu lar também foi revistado e a polícia levou todas as ofertas da igreja. Na cela, refleti sobre tudo o que tinha acontecido na igreja nos últimos anos. Os presbíteros que sempre me convidavam para fazer sermões e evangelizar, a irmã Jiang e o irmão Wu, estavam tentando proteger seu rebanho e isolaram sua igreja para resistir à Relâmpago do Oriente. Eram cristãos extremamente devotos. Mas, inesperadamente, ambos tiveram câncer e sofreram mortes terríveis. E uma vez, em 98, numa reunião com mais de 200 obreiros da igreja, um deles foi repentinamente possuído por um demônio. E ninguém conseguiu expulsá-lo, por mais que todos orassem. Incidente após incidente ficavam surgindo na minha cabeça. E não conseguia entender por que a igreja estava tão atribulada. Ao longo dos meus anos de fé no Senhor, desisti de meu trabalho e família. Trabalhei muito pelo Senhor. Eu controlava todos os tipos de tarefas na igreja. E trabalhava muito para proteger o caminho do Senhor e o rebanho. Por que o Senhor não estava me protegendo nem abençoando? Porque quanto mais combatia a Relâmpago, mais eu sofria e estava num estado constante de ansiedade. Poderia estar errado sobre a Relâmpago do Oriente? O Senhor realmente tinha retornado? Durante os 7 dias de prisão, eu mal consegui dormir. Eu me sentia horrível. Eu não conseguia ver sentido no que estava acontecendo na igreja. Então eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor, tanto tem acontecido na igreja. Qual é o motivo disso tudo? Onde estou errando? Quando fui solto, vi que a igreja estava cada vez mais desolada. Era de partir o coração. Fiz outra oração. Senhor, por que a igreja está nesse estado? Ela foi construída graças ao teu sangue. Por que a despreza? Ó Senhor, estou sofrendo muito. Os irmãos se dispersam. Se luto contra a Relâmpago do Oriente, pior fica. Não sei como salvar tudo isso e dar uma nova vida à igreja. Senhor, por favor, me abre uma senda. Mas não importa o quanto eu orasse, a igreja continuava em caos. Os obreiros fugiram para todos os lados e se escondiam devido às prisões. A igreja estava um caos. E estava perdendo membros. Eu não sabia sobre o que devia pregar. E temia os sermões de quarta e domingo. Os irmãos cochilavam enquanto eu falava e eu não podia fazer nada. Não sabia sobre o que orar. Perdia a fé. De repente, descobri que perdi minha antiga determinação de que, mesmo que ninguém me acompanhasse, eu manteria minha fé e meu amor pelo Senhor. Aos poucos, eu afundava em depravação. Comecei a ver TV e filmes. E até aprendi a jogar mahjong e pôquer. Eu vivia em pecado e não tinha saída. Muitas vezes me pegava parado na porta, agarrado à minha Bíblia, sentindo-me horrível e perdido. Eu não sabia como continuar. Eu ficava de joelhos, clamando e implorando ao Senhor o tempo todo, dizendo: Senhor Jesus, onde é que tu estás? Sinto que estou prestes a morrer. Senhor,
Peço que salve a mim e a igreja. Parece que você estava mesmo num impasse. Sim. Em 2002, no auge de minha fraqueza, o irmão Zhu, do sul da China, me ligou e pediu que o visitasse para fazer estudos devocionais. Agradeci muito a Deus quando eu ouvi isso, de verdade. Minha vida estava bem difícil na época e, por isso, quis logo aproveitar essa oportunidade para recuperar minha força. Graças a Deus, quando cheguei, eu vi que eles estavam melhor do que quando os vi pela última vez 2 anos antes. Sua fé estava mais forte. Quando me viram, foram compassivos e me encorajaram. Me senti em casa. Fiquei muito comovido. Então, no dia seguinte, o irmão Zhu me perguntou como as coisas estavam indo em geral e com que exatamente eu estava lutando. Eu falei para ele de tudo que estava acontecendo na igreja. Não escondi nada. Quando terminei, ele compartilhou esta comunhão. Não é só a sua igreja que está perdendo sua vitalidade. Isso está acontecendo nas igrejas por toda parte. A fé e o amor dos crentes esfriam, e seus pecados não são disciplinados. Obreiros não têm o que pregar e se envolvem em lutas invejosas. As igrejas se dividem sem terem a presença de Deus há muito tempo. Ele também falou o motivo das igrejas estarem ficando tão desoladas. O que ele disse? Ele leu o versículo 11 do capítulo 8 do livro de Amós. Eis que vem os dias, diz Deus Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não uma fome de pão, tampouco sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Então ele disse, esse versículo nos mostra que uma das razões dessa fome é que as pessoas não estão praticando as palavras de Deus. É como no fim da era da lei, quando os sumos sacerdotes, escribas e fariseus só defendiam tradições humanas, não a lei de Jeová. Faziam sacrifícios insuficientes e vendiam animais e trocavam dinheiro abertamente no templo, transformando-o num covil de ladrões que levou Deus a abandoná-lo. Quando deixou de ter a obra de Deus, as pessoas faziam o que queriam, sem ser disciplinados pelos pecados. O templo se tornou estéril. Assim, a razão primária disso era que os líderes religiosos não observaram os mandamentos de Jeová e saíram da senda do Senhor. Outra razão era que Deus estava fazendo um novo estágio de obra. Por isso a obra do Espírito Santo mudara. O Senhor Jesus tinha iniciado a era da graça fora do templo. E as pessoas que o seguiam podiam ganhar rega e sustento. Com orações e confissões ao Senhor tinham o perdão dos pecados e podiam desfrutar da graça e paz concedidas pelo Senhor. Mas os sumos sacerdotes, escribas e fariseus, que se recusavam a aceitar sua obra e resistiam a ele e o condenavam, e aqueles que insistiam em acompanhá-los, foram abandonados e eliminados pela obra de Deus, caindo em trevas e desolação. O que você achou dessa comunhão? Àquela altura achei que era muito iluminadora. Mas eu também estava bem confuso e pensei, eu já li tudo isso inúmeras vezes na Bíblia. Por que não vi isso desse jeito antes? E todos os irmãos e irmãs dali são tão jovens. Como eles obtêm uma percepção tão boa desse problema? Perguntei-me como descobriram isso. Continuei ouvindo. Então o irmão Zhu disse, pela mesma razão que o templo entrou em declínio na era da lei, as igrejas de hoje estão
nesse estado porque Deus está fazendo um novo estágio de obra. Quando eu escutei dizendo isso, meu coração parou e pensei que eles poderiam estar com a Relâmpago do Oriente. Todos diziam que seus ensinos eram sagazes, e se também estivessem me enganando. Comecei a ficar muito nervoso. Estava num dilema. Deveria continuar ouvindo ou não? Você deve ter decidido ficar. Sim. Na época, eu só queria tratar do problema na igreja. Em todos esses anos, nenhum desses pastores e presbíteros da China ou de fora pôde ajudar, não importava como lessem a Bíblia, jejuassem e orassem. A igreja continuou deteriorando. Mas esses irmãos e irmãs estavam cheios de fé e amor, e sua comunhão era perceptiva. Ninguém estaria indo tão bem sem a obra e orientação do Espírito Santo. Achei que, se eu pudesse encontrar o caminho de reavivar a igreja por meio de sua comunhão, então ainda haveria esperança para nós. Eu queria aproveitar essa chance, e mesmo que fossem da Relâmpago do Oriente, eu não temeria, pois eu conhecia a Bíblia, não me desviaria. Quando pensei assim, comecei a ouvi-los folheando a Bíblia para checar o que diziam, para ver se concordava com a Bíblia. Então, você continuou, mas continuou em alerta. Sim. O irmão Zhu continuou comungando e leu Amós, capítulo 4, versículos 7 e 8. Retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e em outra não. Sobre um campo choveu, mas o outro, onde não choveu, secou-se. 2 ou 3 cidades foram para uma outra beber água, mas não se saciaram. Contudo, não voltastes a mim, diz Jeová. Para explicar, disse: esse versículo menciona uma cidade que recebe chuva enquanto a outra sofre uma seca. Essa chuva se refere à obra do Espírito Santo. Deus retira a obra do Espírito Santo de todos os lugares e a transfere para aquelas pessoas que aceitam sua obra nova. Aqueles que acompanham os passos de Deus têm nutrição das palavras atuais do Espírito Santo e ganham sua obra. Mas aqueles que não aceitam a nova obra de Deus são eliminados ao longo da obra de Deus e vivem em escuridão. A essa altura de sua comunhão, tudo começou a fazer mais sentido para mim. Vi que a igreja estava estéril, porque Deus estava fazendo obra nova. Por isso a obra do Espírito Santo mudou. Por isso eu não tinha sentido a presença de Deus naqueles anos, mas sim uma escuridão espiritual, como se tivesse caído num poço sem fim e não tivesse mais esperança. Eu estava vivendo uma tristeza total. Ao pensar em acompanhar os passos de Deus e voltar a desfrutar da obra e orientação do Espírito Santo, perguntei ao irmão Zhu: diga-me, como alguém pode acompanhar os passos do Cordeiro e ganhar a obra do Espírito Santo? Ele me disse: Apocalipse profetiza isso 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa profecia nos diz que Deus irá falar com as igrejas nos últimos dias. E todos que ouvirem a voz de Deus seguirão seus passos e participarão do banquete nupcial do Cordeiro. Então, ele tirou um livro e continuou: este livro contém as palavras do Espírito Santo às igrejas. Leia isso e você vai entender tudo. Eu peguei o livro e vi: a palavra manifesta em carne. Não era o livro da Relâmpago do Oriente? Por um instante, fiquei em choque e pensei: eu tenho caminhado lado a lado com eles por 5 anos, mas nunca fiquei cara a cara com eles até agora. Pensei em todos os irmãos que não podiam voltar atrás depois de ouvirem a Relâmpago do Oriente. Eu estava tão nervoso que sentia meu coração bater na garganta. Fiz uma oração: Senhor, por favor, protege-me.
Não posso me desviar da Bíblia, nem me desviar do teu caminho, de forma alguma. Então perguntei: como esse livro pode conter as palavras de Deus? As palavras de Deus estão na Bíblia e nada mais é a palavra de Deus. Desviar-se da Bíblia é heresia, é trair ao Senhor. Não pude mais ficar sentado ali. Então me levantei às pressas e parei totalmente de ouvi-los.